Bom, estamos gravando, então. Boa noite para todos. Essa é a disciplina Introdução à Metodologia Científica. A gente está hoje aqui com um convidado, que é o Antônio. O Antônio já se formou em Geografia, ele, no momento, está no mestrado. Ele se formou em outra federal, né? Só para deixar claro aqui, essa disciplina, nós somos todos da UFMS, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E o Antônio, ele se formou e ele vai contar para vocês tudo que ele aprendeu, tudo que ele passou, lá na UFGD, que é uma universidade que ela se emancipou da UFMS. E são universidades irmãs, e fica lá em Dourados, aqui no sul do estado do Mato Grosso do Sul. Então, eu fico muito feliz que o Antônio aceitou o nosso convite. Essa palestra, apesar de ser dentro dessa disciplina, ela também é promovida pelo Laboratório de Dinâmicas Espaciais, o LADINE. Então, depois que a gente gravar essa aula, vai ficar disponível na rede social do LADINE, o YouTube. Bom, o Antônio, ele foi sempre um aluno, conheci ele na UFGD, um aluno exemplar, um aluno que aproveitou, eu acredito, ao máximo o curso de graduação. Então, eu lembrei dele, assim, realmente, para passar esse relato para vocês. Anotem suas dúvidas, depois, se ele gentilmente aceitar responder e ajudar vocês, realmente é muito legal esse formato de palestra. A gente aprende muito mais do que eu falar para vocês. Olha, eu tive um aluno chamado Antônio, e é muito mais legal ele vir falar para vocês. Então, ele preparou um jogo de slides muito bem feito. Se inspirem no Antônio, né? Vejam o jeito que ele desenvolve as ideias. Vocês são os Antônios, né? Que virão aí. Então, eu agradeço demais, Antônio, a palavra é sua. E pegue o tempo que você quiser para sua apresentação. Fique à vontade. Então, primeiramente, boa noite a todos, a todas. Agradecer a presença de uns convidados, o Enio, que também é geógrafo, um colega de trabalho, e a minha namorada, que também está acompanhando a apresentação, ela é engenheira ambiental. Primeiro, eu gostaria de agradecer à professora Carol pelo convite, porque construir essa apresentação, ela me leva a pensar como que foi a minha trajetória na graduação e tanto quais foram os meus sonhos ou o que me motivou, de certa forma, a buscar fazer alguma coisa diferente, principalmente aproveitar as oportunidades que a universidade promove, ou as oportunidades que a universidade nos dá. E guardem essas duas palavras-chave: aprendizagens, experiências, ou melhor, três, oportunidades. Oportunidade é uma palavra que, mesmo não dizendo, ela vai aparecer indiretamente ou diretamente nas falas que eu vou colocar ao longo dos slides. No primeiro slide, quando eu fui construir ele, uma coisa me veio à mente: pensar, digamos, não que a geografia enquanto uma área do conhecimento, ou enquanto uma profissão que forma geógrafos, professores de geografia, mas pensar a partir das curiosidades. Eu gosto de pensar, e alguns professores já disseram muito isso, que as crianças, ou, digamos, ao longo da nossa infância, nós somos pesquisadores natos. Não para promover uma pesquisa científica baseada no seu rigor, mas a partir da construção da nossa vida. Nós somos levados a perguntar muitas coisas, e as crianças, para quem tem o irmão pequeno, ou irmã, ou tem filho ou filha, deve ter respondido várias vezes muitas perguntas. E algumas curiosidades, algumas coisas que eu pensei, por exemplo, e que talvez a gente acabou se perguntando, ou antes da faculdade, ou na faculdade a gente vai acabar se perguntando, questões, por exemplo, de que, por que as aves, quando vai chover, por exemplo, quando tem uma chuva chegando, ou quando o tempo vai mudar, por que as aves mudam sua direção do voo, porque elas voam para uma direção em um dia, e voam, no outro dia voam para outra direção? Ou melhor, por que algumas pessoas têm que trabalhar enquanto as outras pessoas dormem?
Ou ainda mais, por que nós pagamos tão caro por um produto que é produzido às vezes na nossa cidade, no nosso estado, ou no mesmo nosso país, enquanto os produtos importados às vezes saem muito mais barato do que comprar um produto nacional? Ou outras perguntas que acabam surgindo, e que foram surgindo, por exemplo, por que algumas pessoas vivem aglomeradas, ou sejam em favelas, em o que o IBGE vai chamar de aglomerados subnormais, sejam em barracos, sejam em algum outro tipo de aglomeração, ou melhor, de ocupação, que não as nossas ocupações tradicionais, que são os bairros, são as quadras, lotes. Enquanto pessoas vivem em prédios gigantescos e outras não têm onde morar, por que temos isso? Ou melhor, por que nós resolvemos estudar e para que nós estudamos, ou para quem nós estudamos? Ou mesmo, por que nós temos a oportunidade de estudar se os nossos pais não tiveram, ou se os nossos avós não tiveram? São questões que eu acredito que nós somos cercados, ou a partir de nós, ou a partir de outras pessoas que fazem essas perguntas para si, ou os professores que ao longo da graduação nos fazem pensar essas questões. Eu diria que nós somos em nós a geografia dos lugares. Eu diria que essas perguntas, elas partem tanto de nós mesmos, a partir do local onde vivemos, a partir das experiências dos nossos pais, ou a partir de outras questões que nos levam a pensar. Porque o simples fato de se fazer uma pergunta, mesmo que a gente não chegue numa resposta certa, é o fato de não se conformar com algo, ou o fato de você não entender algo é o que te faz perguntar. E eu acho isso importante. Eu diria que a geografia dos lugares, ou as nossas geografias e a geografia que queremos construir, elas partem principalmente do nosso cotidiano, do que nós vemos ou das questões que nós nos fazemos. E uma das coisas mais interessantes da geografia é a capacidade de nos transformar, de transformar o nosso modo de ver as coisas. Na capa do slide que eu estou apresentando para vocês, são duas fotos que eu tirei em algumas das viagens que eu tive a oportunidade de fazer. Da esquerda, aqui, foi em Florianópolis, em Santa Catarina, capital de Santa Catarina, e o que parece ser uma favela, digamos assim, é apenas o estilo de ocupação da ilha. Nós temos nessa aqui casas, pessoas de baixa renda, mas nós também temos casas com alto padrão, nesse estilo de ocupação, porque é o estilo de ocupação da ilha. Em contraste, nós temos aqui Blumenau, e já temos, digamos, mais prédios em relação a Florianópolis. Quando eu olhei esses dois lugares, e aqui eu estou no ponto mais alto de Blumenau, e aqui eu estou acabando de chegar na cidade, eu comecei a pensar algumas questões que estão envolventes na própria geografia, mas também na nossa capacidade de se perguntar por que as coisas acontecem, ou nos questionar sobre as coisas. E eu acho isso muito importante para o nosso crescimento, tanto como pessoa, como profissional. E a minha, digamos, não vou dizer a trajetória, mas por onde eu começo, ou antes do início, eu terminei o ensino médio em 2016, e aí eu acho importante dizer isso, eu não fiz o terceiro ano do ensino médio formal, porque, como eu tinha passado na UEMS, eu tive a oportunidade de adiantar o meu terceiro ano do ensino médio a partir de uma decisão judicial. Então, eu achava que eu queria fazer o curso que eu comecei devido às experiências que eu tive na escola e alguns incentivos de alguns professores. Eu tentei me encontrar na ciência da computação, e foi aí o primeiro curso que eu entrei em março de 2016 na UEMS, mas mesmo não tendo continuado o curso de ciência da computação, o primeiro contato que
foi o ano em que eu deveria estar no terceiro ano do ensino médio, foi o ano que eu entrei na graduação. Então, por isso que eu acabo dizendo que eu passei 5 anos na graduação e não 4, porque 2016 foi tão importante a nível de experiência quanto os outros 4 anos do curso de Geografia. Digo isso porque, ao longo do tempo que eu passei na escola, a partir também dessas perguntas que a gente acaba se fazendo, eu tive a oportunidade de participar ou de ajudar os professores e ver algumas questões que eu acabei trazendo para a faculdade. Uma delas é a questão da dificuldade digamos, para ser mais direto, a dificuldade de lidar com as tecnologias nas escolas. Então, quando eu entrei na UEMS, eu tive a oportunidade de propor um primeiro projeto de extensão e para poder levar um conhecimento que eu trouxe do ensino médio, de ter aprendido informática, para as escolas públicas. Então, aqui eu montei um projeto de extensão numa escola pública, oferecendo um curso gratuito. A partir disso, eu fui levado a pensar mais questões. Isso que é interessante de participar das atividades. Oferecer um curso para os alunos do 9º ano na escola pública me fez pensar mais ainda a questão do que eu chamei de exclusão digital ou analfabetismo digital. E esse projeto me proporcionou apresentar meu primeiro trabalho num congresso. Foi um congresso mais local, e apresentar, num outro evento mais regional, apresentar também um trabalho. E no final do ano de 2016, eu tive mais uma oportunidade interessante, e isso foi uma professora que se propôs e me chamou para ajudar, que foi ministrar um curso de informática para militares do Exército. Militares que cumprem o serviço obrigatório, e a UEMS ofereceu esse curso para eles, e a partir disso, contribuiu também para pensar essas questões que eu apresentei nesse congresso e nesse evento mais regional. Isso saiu um artigo de jornal, foi uma experiência muito interessante, porque escrever num formato para um jornal impresso é algo que eu nunca tinha feito, então eu tive essa primeira oportunidade. Mas as oportunidades na universidade, elas podem partir de nós, mas elas podem ser incentivadas por professores, e aí o papel dos docentes, e, digamos, de alguns docentes em especial, de nos engajar, ou, digamos, mostrar os caminhos que nós devemos seguir para alcançar os nossos próprios objetivos. Uma professora que é do curso de letras, que dava aula na ciência da computação, que me incentivou a fazer esse projeto de extensão, e a partir dessa ideia, poder começar a, digamos, engatinhar na universidade. O detalhe desse projeto foi que, ao tentar fazer ele, eu acabei encontrando alguns problemas de burocracia e questões assim. Porém, e eu vou usar um termo para mais específico, de forma extraoficial, eu levei esse curso de informática para essa escola pública, que é a escola Adriano Borralho, que fica aqui em Dourados. Já esse outro projeto aqui foi mais institucional. Então, dessa primeira experiência saiu um resumo que eu apresentei no NPEX, que é um evento promovido pela UEMS e a UFGD, e o artigo que eu apresentei no primeiro congresso que eu tive a oportunidade. E o artigo de jornal, que foi uma experiência bem interessante de escrever, porque é um texto bem reduzido. Eu tive que reduzir tudo que eu escrevi para, se eu não me engano, eram 1.500 palavras. 2017, definitivamente, foi o início da graduação na geografia, que é a área onde eu me formei. O interessante da passagem pela UEMS foi que ela acabou me dando um combustível maior para me localizar melhor na UFGD e me situar melhor, principalmente em relação ao programa de bolsas.
Eu tive a oportunidade de receber bolsa também na UEMS, mas entre a transição da UEMS ao UFGD, eu fiquei um período sem bolsa. Então, para até conseguir, digamos, me situar melhor, eu trabalhei por um tempo antes de começar a graduação. Então, eu fui na UFGD, eu fui bolsista de extensão, e esse foi o primeiro programa que eu participei oficialmente como bolsista. Foi uma oportunidade interessante, por quê? Eu participei principalmente na criação de uma logomarca para o programa chamado UFGD Sustentável, e a partir disso, eu tive a oportunidade de colaborar com um projeto da Alemanha. É um projeto que se chama Correndo pelo Mundo, e a minha contribuição para eles foi a criação também de um logotipo. Não tem uma vinculação direta com a geografia, no caso, com a área de formação que eu estava tendo, mas eram os meus primeiros, digamos, engatinhamentos tanto na geografia como na universidade, porque a partir do primeiro contato com a Pró-Reitoria de Extensão, que é quem promove a política de bolsas, eu pude praticamente, os 4 anos da faculdade, ter bolsa e contribuir com a minha renda para poder estudar. E aí é uma coisa muito importante, que às vezes vocês vão ouvir falar de alguém que, mas você só estuda. Isso, como vocês vão perceber, ou já estão percebendo, estudar de certa forma, um trabalho que envolve responsabilidade, cumprir prazos, e toda uma questão que, digamos, exige um esforço físico e mental e uma organização nossa. Então, estudar é um trabalho bem difícil. A política de extensão, a segunda oportunidade que eu tive foi iniciar na iniciação científica, ou começar minha primeira iniciação científica, que eu não sei se vocês sabem bem o que mas a iniciação científica é o nosso primeiro contato com a pesquisa científica e, de certa forma, ela nos ajuda a trilhar, ou melhor, a alicerçar todo o caminho que vai vir ao longo da graduação. A minha primeira iniciação científica ela foi influenciada por um professor, que foi um professor substituto na UFD, professor visitante, na verdade, que deu aula de geologia, e ele me aproximou da área que eu trabalho hoje, que é o geoprocessamento. Em 2017, acho que foi mais ou menos em junho, esse professor comentou sobre essa oportunidade que estava tendo de iniciação científica voluntária, e falando em programa de bolsas, a iniciação científica voluntária, ela não te garante o direito a receber uma bolsa mensal para você fazer o seu plano de trabalho. Então, ela é literalmente voluntária, mas é um grande primeiro contato, tanto com a pesquisa, quanto com os professores, com as demais atividades da universidade. Algo interessante que a universidade sempre promove, que eu acho que vocês já estão se situando em relação a isso, são os eventos acadêmicos, ou até eventos dentro das próprias disciplinas. E uma dica bem importante, ou interessante para vocês, o primeiro evento que eu participei na geografia oficialmente foi o GeoSaúde de 2017, e participei na condição de membro da comissão organizadora. Por que isso? E foi uma oportunidade interessante. Quando você participa da comissão organizadora, você acaba não pagando para participar do evento, e se você for apresentar trabalho, você acaba não pagando para apresentar o seu trabalho, a ficha de inscrição, ou coisas nesse sentido. Então, participar da comissão organizadora, você olha os dois lados do evento, tanto como participante, como a parte organizadora do evento. O GeoSaúde foi um evento de caráter nacional, e o de 2017 também de caráter internacional, que foi promovido aqui em Dourados. Outro evento que eu também tive a oportunidade, e esse foi mais ao final do ano de 2017, foi o GeoFronteira. No GeoFronteira, já com uma maturidade maior, digamos assim, eu tive a oportunidade de participar mais ativamente, tanto apresentando
um trabalho, e foi o meu primeiro trabalho na geografia, como participando da organização dos anais. O que são os anais? Os anais são como se fosse um e-book que reúne todos os trabalhos que foram apresentados no evento. No Geofronteiras eu também participei da comissão organizadora. O primeiro projeto que eu tive a oportunidade na UFGD, e esse foi um reflexo do que eu tive a oportunidade na UEMS, foi também na escola pública, onde eu dei o mesmo curso que eu dei na UEMS, só que para alunos da escola pública. Foi o de edição de imagens. E para não me prolongar muito, esse projeto foi o que efetivamente eu me empenhei ao longo dos 4 anos. Foi um projeto de inclusão digital. Esse projeto foi realizado com idosos num bairro aqui em Dourados e me rendeu uma primeira entrevista na televisão. Foi uma oportunidade fantástica, porque a imprensa falada, digamos assim, ela deu a oportunidade para divulgar tanto essa ideia, que é levar um serviço da universidade para a sociedade de forma gratuita, e mostrar que a universidade também está nos bairros e também está influenciando na vida das pessoas, ou tentando contribuir para as pessoas. E esse é um papel importante da universidade, que é o desenvolvimento social. Foi a entrevista. E, brevemente, no final do ano, a oportunidade de interagir com a extensão me proporcionou ajudar a Pró-Reitoria de Extensão a entender as suas ações. O que foi isso? Eu mapeei todas as ações de extensão da universidade para entender se a universidade efetivamente estava atuando dentro da sociedade, que esse é um dos principais tripés da extensão, ou, digamos, uma das principais bases da extensão, está na sociedade. Porque se a extensão está fazendo mais projetos para a universidade e não para a sociedade, você acaba quebrando um pouco do que seria a extensão, ou qual seria o objetivo da extensão, ou da universidade com a sociedade. E, por fim, a maior oportunidade de 2017, a meu ver, foi poder organizar e publicar 2 edições desse livro que está do lado direito aqui, que eu chamei de A Informática e a Exclusão Digital. Tudo isso que eu venho pensando desde 2017, 2016 e 2017, eu tentei, como uma primeira oportunidade, transformar em um livro, que rendeu 2 edições, para poder compartilhar com a sociedade o que eu estava pensando e o que eu e outros professores estávamos pensando. Em 2017, eu começo a interagir com uma professora que resolveu me orientar, e eu digo isso porque ela é da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia, e ela resolveu compartilhar do que ela pensava um projeto para ajudar o projeto de inclusão digital a aumentar, a alcançar mais pessoas, a mostrar para a sociedade o que a universidade faz e para o que a universidade foi feita, de certa forma. 2018 foi o meu 2º ano da graduação, e digamos que 2018 começou mais engajado. Engajado porque, como 2017 eu já acabei tendo muitas oportunidades, e aí acabe abrir um parênteses, as oportunidades da universidade, elas podem partir da universidade e da universidade nos oferecer, como elas podem partir de nós mesmos tentar trilhar as nossas oportunidades. Como assim? Às vezes, muitos professores trabalham com alguma temática, às vezes a universidade tem algum projeto paralelo que muitas vezes não encontra pessoas para poder participar, para poder colaborar, e às vezes nós temos que, oportunidades dentro das possibilidades. Dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso tempo, dentro das nossas condições econômicas, dentro das nossas condições, digamos, psicológicas, nós temos que tentar buscar essas oportunidades
porque às vezes elas podem bater a nossa porta, mas falta, digamos, algo a mais. Mas às vezes a oportunidade bate uma vez, mas não bate duas. Isso é importante, às vezes, falar. 2018 começa com o primeiro projeto de extensão. E por que eu digo primeiro projeto de extensão? A universidade financiou R$ 2.000 para a realização desse projeto, através de um edital que eu concorri e fui contemplado. A realização desse projeto rendeu mais 2 entrevistas. Isso foi muito bacana. 2018 foi a primeira entrevista ao vivo que eu dei para a TV Morena, e rendeu uma outra entrevista que foi para a Hit TV. Essa aqui já não foi ao vivo. Esse projeto, ele, em vez de atender apenas um bairro, ele se propôs a atender 5 bairros da cidade, para levar curso de informática para faixa etárias diversas. Aí ele rendeu as entrevistas, e no ano de 2018 eu também tive a oportunidade de atuar como bolsista, só que dessa vez do programa Centro de Formação, que é um programa da UFGD que oferece cursos de idiomas. Teve a entrevista que foi dada para a Rede TV, e em 2018 eu tive a oportunidade de fazer a primeira iniciação científica como bolsista. Ter participado da Pró-Reitoria de Extensão me levou a pensar como que se dava a questão das ações de extensão em Dourados, e como que elas atendiam as áreas de exclusão social, ou se elas realmente atendiam áreas de exclusão social. Eu fui bolsista do CNPq em 2018, não como voluntário, acabou ficando errado aqui, fui como bolsista. Em 2018, eu tive a oportunidade de apresentar o primeiro evento fora do estado. A universidade ela acaba proporcionando como que nós, digamos, estendermos o nosso conhecimento e as nossas fronteiras internas, ou as fronteiras que a falta de recursos, ou que às vezes alguns problemas nos impeçam. A universidade tem caminhos para nos levar, digamos, a novos horizontes. Em 2018, eu tive a oportunidade de conhecer o Rio de Janeiro e apresentar um trabalho que é fruto dos projetos de inclusão digital. A universidade, ela financiou uma parte da viagem com um programa de bolsa específico. Existe um recurso na universidade, que no caso da UFGD, que ela apoia a participação em eventos fora do seu município, fora do seu estado. Foi essa a apresentação aqui do lado esquerdo. Em 2018, eu também tive a oportunidade de conhecer o estado do Goiás, a cidade de Rio Verde. Foi um evento mais regional, mas foi uma oportunidade interessante, que eu fui apresentar um trabalho também sobre inclusão digital. Inclusive, teve uma repercussão até interessante, que o site da Associação Nacional das Instituições Federais de Ensino Superior compartilhou essa notícia. O interessante de participar de eventos fora do estado é construir algo que eu acho muito importante, tanto na graduação como para a vida, que é construir contatos. Construir contatos, às vezes, pode ser construir amizades, como às vezes pode ser construir, digamos, possibilidades para o futuro. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, tanto no Rio de Janeiro como em Rio Verde, que posteriormente proporcionaram a publicação de 2 livros, 2 edições do livro que eu chamei de Extensão, a Universidade Plugada na Comunidade. Várias dessas pessoas, tanto do Rio de Janeiro como do estado de Goiás, publicaram capítulos desse livro. Então, eles me ajudaram a construir e pensar o papel da extensão universitária. Então, essa foi a oportunidade que fechou o ano de 2018. O detalhe desse livro, nesse caso aqui, foi uma colaboração mútua. Cada um pagou uma parte do livro,
e nós publicamos ele e disponibilizamos de forma gratuita na internet. E um detalhe desse também foi a participação de uma professora da Universidade Federal de Uberlândia. Essa professora disponibilizou a apostila que eu usei no projeto de extensão. Então, às vezes, uma troca de contatos possibilita com que novas oportunidades vão se construindo. 2019 foi o ano que eu acho que fiz mais coisas, que até foi um pouco cansativo. O ano começou com a segunda edição do projeto que eu comentei sobre o ano passado, que foi o projeto de inclusão digital. Esse projeto rendeu uma outra entrevista, que foi uma entrevista mais de caráter de divulgação, mas para além dos horizontes da extensão, em 2019 eu tentei me propor a fazer um estágio extracurricular, e propor, eu digo, no sentido de que eu tive que correr atrás dessa oportunidade, porque não tinha muitas vagas abertas de estágio extracurricular, principalmente um estágio extracurricular remunerado. No ano de 2019, eu fui bolsista de iniciação científica até março, mais ou menos, e por um período de 2019, fui bolsista de estágio na Defesa Civil de Dourados. A partir da experiência do estágio, eu comecei a pensar em novas questões, principalmente sobre como que a Defesa Civil funciona em relação a atender as pessoas na cidade, ou quais são as dificuldades da Defesa Civil em atender as pessoas. Isso me levou a criar um projeto de extensão, que eu chamei de projeto curso de geoprocessamento aplicado à Defesa Civil. Eu tentei levar o que eu estava aprendendo na universidade para dentro da Defesa Civil e ajudar a Defesa Civil a pensar suas ações e a melhorar, digamos, o atendimento à população de modo geral. Esse projeto aqui foi um curso que ocorreu em um dia, onde nós recebemos 11 municípios aqui em Dourados, 11 representantes dos municípios. Foi um projeto muito bacana de se realizar, porque nós podemos ver como que o poder de engajamento, ou o poder de articulação entre os contatos que nós vamos montando ao longo da vida, podem nos ajudar a promover coisas grandes. E eu digo grande porque nós recebemos em torno de 11 a 14 municípios aqui, de vários municípios do estado de Mato Grosso do Sul. Por fim, no final do ano de 2019, nós promovemos mais um projeto, também focado para a Defesa Civil, que foi um curso de uso de drone, foi no final do ano de 2019. 2019 também foi uma oportunidade de viajar bastante, e tudo isso graças à universidade, e graças ao apoio de muitos professores. Um detalhe que eu não comentei sobre 2018 é que 2018 foi a primeira oportunidade que eu tive de viajar de avião. Eu nunca tinha voado antes. 2019 foi a segunda oportunidade de realizar um voo. No caso, eu participei do Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, que foi realizado em Fortaleza, no Ceará, e foi a segunda oportunidade de sobrevoar, tanto de voar até Fortaleza, como de sobrevoar outros locais, porque eu tive a oportunidade de passar por Brasília, que foi onde o avião fez uma escala. Em 2019 também ocorreu na cidade de Blumenau, Santa Catarina, o Simpósio Nacional de Geografia da Saúde. Tive a oportunidade de conhecer Cáceres, no Mato Grosso, onde foi realizado o SEREX, que é o Seminário Regional de Extensão. E, por fim, no final de 2019, eu tive a oportunidade de conhecer Florianópolis, que foi onde foi realizado o Geodesign South America, e tive a oportunidade tanto de conhecer um pouco da cidade, como de apresentar mais um trabalho. 2019, isso é importante falar, foi focado mais em trabalhos da geografia ou para a geografia. Então, essa foto aqui mais à esquerda, eu estou com a minha irmã apresentando um trabalho em Fortaleza. Essa foto mais abaixo
foi o projeto de extensão. Em 2019, eu atendi apenas um bairro, devido às outras atividades que eu estava desenvolvendo. Eu trabalhei com crianças. Essa foto aqui é a da apresentação em Blumenau. E 2019 rendeu também a publicação de capítulos em 2 livros. Um livro foi sobre os projetos voltados à informática, e um outro foi o fruto do trabalho apresentado em Blumenau. E isso que é importante. Às vezes as oportunidades de publicação, elas são oferecidas pelos eventos, ou às vezes os próprios professores nos proporcionam publicar os nossos trabalhos, e é importante abraçar essas ideias, ou, na medida do possível, estar participando e estar, digamos, se engajando em participar disso, porque futuramente tudo que a gente faz na universidade, dependendo da carreira que a gente vai, ou dos caminhos que a gente vai trilhar no futuro, elas contribuem para a gente, pessoalmente, digamos, e profissionalmente. Por fim, tivemos o Já Saúde, que foi em Blumenau. Eu acho que está repetindo isso aí. Tá. E o outro livro que foi a outra oportunidade de publicar em 2019. Por fim, o último ano de faculdade, de 2020, era o ano que eu esperava não fazer quase nada. Por quê? Eu já estava um pouco cansado, é um cansaço físico, principalmente que acaba se acumulando nas atividades, mas quando você começa no engajamento, você acaba não ficando parado, porque, vamos dizer, você acaba gostando de fazer algumas coisas, e conforme as oportunidades vão aparecendo, você acaba se engajando. Ninguém esperava que uma pandemia ia acontecer em 2020, que tudo ia parar, que o presencial se tornaria virtual, e que, digamos, nós teríamos que nos isolar para nos unir de outra forma. Em abril de 2019, as aulas na UFGD também pararam. E como não tinha uma perspectiva de quando o calendário acadêmico ia voltar, eu acabei me propondo a fazer um projeto que tinha o intuito principalmente de passar o conhecimento enquanto geógrafo, quase formado, para a sociedade de forma gratuita. E o detalhe todos os projetos que eu fiz foram oferecidos de forma gratuita para a sociedade, porque eu entendo que a sociedade já contribui para a nossa formação, direto ou indiretamente através dos impostos, através de outras contribuições que envolvem o que financia a nossa estadia na universidade. Então, eu criei um projeto que tinha como intuito ajudar os municípios a entender como que os casos de Covid se distribuíam na cidade, como que era possível tomar estratégias específicas para ajudar ao combate à pandemia, ao coronavírus. Então, eu atendi em torno de 6 municípios, oferecendo um serviço de mapeamento para esses municípios. A partir disso, a gente criou um site para disponibilizar esses dados de forma gratuita, porque 2020, ou antes também, nós estamos cercados por notícias falsas, por desinformação. Então, a universidade tem um papel importante em informar e informar da forma correta. Então, esse site, a ideia do site foi disponibilizar dados confiáveis, produções acadêmicas, para a sociedade ter acesso e tentar se informar. No 2019, no final de 2019, eu tive a oportunidade de publicar, e esse foi o primeiro livro impresso que eu tive a oportunidade de trabalhar, que foi um reflexo da minha estadia, da minha passagem pela Defesa Civil, foi a publicação do trabalho no livro Situações de Emergências e Desastres. Esse projeto rendeu uma entrevista para a Rede TV, divulgando especificamente sobre o projeto voltado para as cidades no mapeamento de Covid. E eu dei uma entrevista também para o Bom Dia MS.
Essa foto mais aqui à esquerda foi do lançamento do livro. Para finalizar o ano de 2019, vários professores da UFMS se juntaram com outros professores da UFGD para formar uma rede de geógrafos para tentar ajudar o Estado, a sociedade, as prefeituras e o poder público a melhor gerenciar a questão do Covid-19 e entender o que estava acontecendo. Porque os municípios acabam tendo algumas dificuldades de gerenciar, digamos, a situação, seja por falta de pessoal capacitado, seja por outros motivos. Então, o grupo de pesquisa em espaço, saúde e fronteira, que eu faço parte, ele se uniu com esse grupo, ou ajudou a montar esse grupo, para ajudar os municípios também, e para construir dados para ajudar a sociedade, ajudar o poder público. Bem, agora eu vou entrar em alguns assuntos mais específicos, que, ao falar de experiências, a gente acaba falando das experiências boas, que são o que mais nos marca. E os trabalhos de campo são o que a geografia tem de melhor, se é o que eu posso dizer. Mas, dentre as experiências boas, eu diria que conhecer autores de perto, que os eventos acadêmicos, ou alguma oportunidade, alguma palestra, ou algo que os professores organizam, nos ajudam a conhecer os autores que nós estamos lendo. Então, aqui à direita tem um autor que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o Rui Moreira, é um autor da geografia que ainda está vivo, que eu tive a oportunidade de conhecer. E aqui tem algumas fotos dos trabalhos de campo. Aqui à esquerda tem uma máscara de gás que foi utilizada, acredito que foi na Segunda Guerra Mundial, que está no Museu do Exército, que se localiza em Antônio João, que é onde fica o Parque Histórico da Colônia Militar dos Dourados. Esse GIF que eu acho que está aparecendo para vocês aí é para vocês entenderem. Eu não sei se já ouviram falar do ditado que água mole e pedra dura tanto bate até que fura. Temos aí a água do mar que esculpiu uma rocha lá em Florianópolis e eu consegui capturar a hora que ela estava batendo. E é bem interessante para pensar isso. E na geografia, nas disciplinas, vocês vão entender um pouco melhor o porquê disso, ou porquê a água mole bate tanto na pedra até que ela fura. Eu diria que uma das oportunidades boas que a graduação pode proporcionar para a gente é viajar. E viajar, diria que é uma das maiores oportunidades tanto para o professor de geografia como para o geógrafo, que é conhecer o que chamam de nosso laboratório. O mundo é o laboratório da geografia. E a todo momento nós estamos cercados de questões e de condições que podem nos ajudar, tanto a melhorar como pessoas, como a entender o mundo, como a entender como as coisas funcionam. E um outro ponto de uma experiência boa é a de fazer contatos. Eu acho que tem contatos que nós fazemos que acabamos carregando para a vida toda. E algo muito importante é conhecer novos lugares, novas paisagens, novos territórios, ver novas imagens, ver novas pessoas, comer novos pratos, experimentar o que, digamos, o que o mundo tem a nos oferecer. E outros pontos que eu poderia citar, mas que poderia prolongar muito. Mas entre as experiências nós também temos as dificuldades. Eu diria que uma das maiores dificuldades de viver o dia a dia da universidade é a questão dos recursos financeiros. Isso acaba dificultando muito o nosso alcance. As nossas asas, elas são muitas vezes movidas, assim como a vida, pelos recursos financeiros. A universidade ela tem alguns programas que nos ajudam, mas às vezes não são suficientes, às vezes a gente precisa tentar achar outros caminhos para alcançar uma oportunidade. Eu diria que a falta de contatos, principalmente nas viagens, acaba dificultando o melhor proveito de algumas oportunidades. E outras questões. A universidade ela promove algumas oportunidades mais particulares e mais internas, ou externas também, que são os cursos de idiomas.
Temos a questão da interdisciplinaridade, isso eu acho muito importante, que é a questão de cursar disciplinas com outros cursos. Eu não sei se na UFMS isso é possível, mas o ter contato com outros cursos nos proporciona ter contato com outras pessoas, com outros pontos de vista. Isso ajuda no nosso crescimento, tanto acadêmico, profissional e pessoal. Ver como as outras pessoas pensam e refletir a partir de como as outras pessoas pensam nos faz amadurecer muito. E aí temos os minicursos, as semanas acadêmicas, que são eventos que os cursos geralmente oferecem, e outras questões. Agora, mas eu estou indo já para o final da apresentação, alguns momentos em fotos. Eu acho que... Acho não. A geografia acaba mudando o nosso olhar sobre as coisas, mudando ou deixando mais claro como as coisas são, porque as coisas já estão, digamos, nos lugares de uma forma e às vezes nós não enxergamos dessa forma. Então, por exemplo, essa foto que está em preto e branco foi uma vista da praia de Iracema, que fica em Fortaleza, que eu achei interessante, para não me prolongar muito, achei interessante a paisagem e resolvi fotografar. Aqui mais abaixo nós temos uma construção antiga que fica em Florianópolis, é algo mais período de colonização. Nós temos a Vila Germânica, que é um ponto turístico de Blumenau. Nós temos o nascer do sol em Fortaleza, e que é bem interessante para ver como os ventos, a imagem não reflete isso, mas ver como que os ventos fortes, os ventos no Nordeste, no litoral do Nordeste, ventam muito mais fortes do que no centro-oeste do Brasil. Não vou adentrar muito essas questões, mas são algumas observações bem interessantes. E as viagens nos proporcionam, na medida do possível, conhecer outras universidades. Essa foto à direita aqui é dentro de um laboratório que eu tive a oportunidade de conhecer em Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará. No outro slide temos mais algumas fotos. E eu vou dar destaque a essa aqui, que foi essa que está à esquerda, não sei se vocês estão vendo o meu mouse que está passando, que foi num quilombo chamado Furnas do Dionísio. Eles trabalham principalmente com produção de rapaduras a partir da plantação de canas orgânicas, e nós temos uma migração do modo de produção deles, dos meios de produção. Nós temos um moinho a cavalo, depois tivemos um moinho mais elétrico, mais a manivela, digamos assim, e nós temos um outro moinho mais elétrico, que foi a migração do processo produtivo deles, que numa visita de campo a gente pôde observar em Jaraguari, que fica aqui no Mato Grosso do Sul. Os demais são fotos de cáceres e de alguns trabalhos de campo que eu tive a oportunidade de fazer. Esse agora, eu não sei se eu tenho tempo, eu vou passar um vídeo com alguns depoimentos de alunos dos projetos de extensão que eu tive a oportunidade de fazer. Professor, se o tempo estiver esgotado, é só me interromper. Pode passar, pode ficar à vontade. Se você, só confirma para mim se o som vai sair. Tá bom. Vocês estão ouvindo algum som? Para mim tá sem som, Antônio. Tá som? Não, então eu vou pular. Eu não sei porquê, mas não vai. Depois eu vou encaminhar para a senhora, e se a senhora puder repassar para eles. Repasso sim. Então, era isso, a apresentação que eu tinha pensado para vocês. Espero que tenha sido proveitoso. Estou aberto a possíveis perguntas, questionamentos. Esse é o meu e-mail, se qualquer um de vocês quiser entrar em contato, trocar alguma ideia, conversar um pouco sobre a graduação, sobre alguma ideia de vocês, fiquem à vontade para anotar, eu devolvo a fala para a professora e abro para perguntas, se tiver. Nossa, Antônio, que show que você deu de graduação para a gente aqui, porque eles estão justamente entendendo como é que funciona a universidade.
Então, nessa disciplina, você tocou em vários pontos que nós estamos trabalhando. Primeiro, a questão da pergunta inicial. Eles estão justamente trabalhando a questão do método científico, aplicado em qualquer situação. E tudo isso começa de uma pergunta. Então, você começou a sua fala de um jeito muito filosófico, mas é uma filosofia da ciência. Sem isso, a gente não desenvolve a nossa persona científica, sem isso, a gente não desenvolve um país. Então, achei muito sensacional, assim, que você organizou em anos da graduação, você foi muito produtivo, e eles estão justamente agora entendendo o tripé da universidade pública, que é ensino, pesquisa e extensão, e dentro desses, né, dessas três grandes visões, tem milhares de formas da gente pesquisar para a gente, pesquisar para o ambiente universitário e pesquisar para a sociedade. Então, ontem a gente teve um pouquinho dessa discussão, né, formas de extensão, e eles estão nesse processo de entender o que é o curso de geografia, o que o geógrafo oferece para a sociedade, e você também chamou atenção para isso, né? O nosso laboratório é o mundo. Então, eles estão também, esta turma de calouros aqui, eles estão entendendo o objeto de estudo da geografia, que é o espaço geográfico. Nós não entramos ainda nas grandes categorias, mas na fala do Antônio aparece muito claro isso. Ele está falando de lugar, ele está falando de território, e são maneiras que nós encontramos de sistematizar o nosso conhecimento. Aquele saber tradicional, aquele saber filosófico, as nossas pesquisas baseadas em dados, que ontem eles estavam com medo de estatística aqui, não precisam ter medo, porque nós organizamos isso no formato de textos, existem normas, existe todo um rigor, que o Antônio também falou na fala dele, e vocês estão entrando nesse mundo, então eu achei muito proveitoso, né, cada coisa que o Antônio falou, e ele foi resumido, poderia falar muito mais, poderia falar da defesa civil, né, Antônio? Se quiser, fique à vontade para falar também do seu comecinho de mestrado. Achei sensacional, é muito perfeita essa sua fala para a nossa disciplina, para inspirar eles, para inspirar esses alunos aqui. A maioria é do Pantanal, então vocês imaginem a contribuição que um geógrafo, enquanto profissional, tem para melhorar a vida das pessoas, né? Assim como o Antônio mostrou, eu posso pesquisar temas da saúde, do Covid, estive na Defesa Civil, nós, como geógrafos, nós estamos nos conselhos municipais de meio ambiente, nós estamos no Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, nós estamos nas universidades, nós auxiliamos os prefeitos em tomadas de decisão. Olha, isola barras rodoviárias, senão o Covid vai espalhar. Então, é muito fundamental esse papel do geógrafo na sociedade. E eles estão entendendo isso, Antônio. Então, a sua formação é muito legal ficar registrada, né, essa sua trajetória. É muito fundamental. Pessoal, alguém tem perguntas ou posso dar mais um espacinho para o Antônio? O Antônio deu uma caidinha, mas já ele volta, não se preocupem. Calouro, vocês querem conversar comigo? Gostaram da palestra? Vai, Gabriel, fala um pouquinho. Professora, foi. Vamos lá. Foi interessante, sim, esperar ele voltar aí para fazer umas perguntas para ele, né? Voltou, ó. Oi, Antônio. Tinha caído a conexão. Já tem pergunta para você, Antônio. Vai, Gabriel, faça aí sua pergunta. Pode fazer. Boa noite aí, Antônio, primeiramente. Antônio, assim, qual que você sentiu mais dificuldade, assim, durante sua jornada na geografia? Eu acho que eu sempre pergunto isso, as questões da dificuldade, né? Porque você explicando aí, parece que foi mil maravilhas. E quero saber se onde você sentiu mais dificuldade, aquele momento tenso, ou se você não teve, né? Porque pelo que você me explicou foi bem dinâmico mesmo, então quero saber um pouco mais sobre essa sua jornada aí. Boa pergunta. Então, eu diria que dificuldades na graduação sempre vão existir. A primeira dificuldade que a gente tem é entrar na faculdade. Isso, nós estamos concorrendo com outras pessoas, nós estamos tendo que, dentro de um limite, conseguir entrar, digamos. Temos que tentar ultrapassar o limite
que está imposto e entrar na faculdade. Então, nós já começamos a vida acadêmica antes de entrar na faculdade com uma dificuldade, que é passar no vestibular, ter uma nota suficiente para entrar na faculdade. Mas, ao longo da graduação, eu diria que, para não citar vários dificuldades, eu não diria problemas, eu diria dificuldades, a primeira é a condição de organizar o tempo. Por quê? A graduação, ela nos exige uma rotina específica. Ela nos exige compromissos que nós temos que adotar e assumir em relação às disciplinas, e são compromissos não com a disciplina, mas conosco mesmo. Por quê? A ideia da graduação é te dar base para um exercício, digamos, generalista, de certa forma, da sua profissão. Então, por exemplo, quando o professor passa alguns textos específicos para ele te avaliar e te dar uma nota no final, digamos, a dificuldade de se organizar para conseguir cumprir esses compromissos é uma das principais dificuldades da graduação que a gente vai encontrar ao longo da vida, seja na graduação, no mestrado, ou capacidade de organização. Isso é um problema, de certa forma. A possibilidade de ter bolsa, a possibilidade de se dedicar a estudar, é algo que tenta contornar, de certa forma, o seu tempo de se dedicar à graduação com o seu tempo que você iria se dedicar a trabalhar. Não que você não vai ter que trabalhar, porque como vocês viram, nós temos eventos, às vezes, da graduação, nós temos projetos de extensão que, às vezes, nós temos que se dedicar. Então, o trabalho, às vezes, não vai ser com a mesma carga de cansaço, digamos assim, de uma exigência física do serviço convencional, mas eu diria que a principal dificuldade é a capacidade organizacional. Então, o que me ajudou muito foi ter tido bolsa durante toda a graduação. Seja a bolsa permanência e a política de assistência estudantil que as universidades têm, seja pela bolsa de extensão, que aí exige eu não sei se vocês conhecem a política de extensão, mas para você ser bolsista de extensão, você tem normalmente que se dedicar algumas horas da sua semana para um projeto específico. Isso é muito variável. Por exemplo, se você pega um projeto com um professor específico, às vezes você consegue combinar um pouco melhor, às vezes você consegue remanejar, mas o projeto de extensão já exige uma carga horária. Agora imagina, você ter 5 disciplinas, ter que cuidar do projeto de extensão e ter que, sei lá, fazer alguma outra atividade e o seu dia a dia, por exemplo. Então, a capacidade de organização, que não é fácil, você achar o seu ritmo, é uma das principais dificuldades que eu diria. Mas quais outras dificuldades que eu tive ao longo da graduação? Na graduação, nós sempre vamos ter ou vamos ser, entre aspas, forçados a trabalhar em grupo. Isso é importante para a vida futura, porque o fato de saber interagir com as pessoas, e eu não estou dizendo gostar de interagir com as pessoas, nós somos obrigados a saber interagir com as pessoas, porque na vida profissional, seja como professor, seja como profissional geógrafo, nós vamos ter que, às vezes, estar numa equipe, nós vamos ter que interagir com a equipe. Então, fazer trabalhos em grupos, por mais que possa não parecer proveitoso, ou possa alguém não gostar de fazer trabalhos em grupos, nós acabamos sendo forçados a fazer isso. Então, a capacidade de saber se comunicar com as outras pessoas, e não se assustem se vocês tiverem dificuldade, porque isso, conforme, digamos, vamos trabalhando em grupo, às vezes a gente vai aprendendo a, entre aspas, lidar com as pessoas de melhor forma, e isso nos ajuda muito. Então, trabalhar em grupo não é uma coisa fácil, então acaba sendo uma dificuldade. Eu diria que esses são duas principais dificuldades, para não dizer problemas, ao longo da jornada da graduação. Que é mais importante, que está ligado à questão da organização, é a condição de
capacidade financeira. Ter como se manter só para estudar, e só para estudar, entre aspas, e ao mesmo tempo que, digamos, ter que trabalhar para quem está trabalhando e estudando, são condições que dificultam muito, às vezes, o seu rendimento ou, às vezes, as suas possibilidades de encontrar oportunidades. Então, esses 3 pontos eu acho que são as maiores dificuldades que nós enfrentamos ou vamos enfrentar, ou vocês vão enfrentar ao longo da graduação. Não sei se responde a sua pergunta. Mais alguém, pessoal? Não tenham vergonha. Perguntem mesmo. E vocês podem escrever no chat também as perguntas. Se tiver com vergonha de falar. Então, por questão do medo, hoje eu estava revisando a aula 2 da professora Carol, né, sobre o método científico, né, e ele fala bastante sobre a evolução humana, né, e o medo ele sempre está presente. Aquele de Platão lá, de Aristóteles, né, então acho que é tudo questão da gente ter noção das dificuldades que a gente vai enfrentar futuramente, para justamente estar preparado, né? Porque se a gente só olhar como a caverna de Platão lá, né? Se a gente só olhar um tipo de imagem, pensar que sempre é mil maravilhas, como você estava mostrando aí, Antônio, a gente, na hora de chegar, quando você já está aí, nesse nível aí, a gente saber que para chegar aí, a gente teve essa dificuldade, teve esse gosto da pesquisa, para justamente a gente estar realmente conectado com as maneiras que trabalha, né? Eu tô perdendo um pouco a palavra, mas espero que você esteja me entendendo, né? Então, Sim, eu entendi. Eu uso bastante a aula 2 que eu tava assistindo, tava dando uma revisão hoje, né? Então, o medo, eu acho que sempre a gente tem que estar buscando de pessoas que já passaram por isso, pra gente estar sempre preparado, né? Como você disse. Sim, Pode chamar? Não, acho que já... Acho que você É, captou o que eu queria. sim. Eu diria que muitas coisas, e a humanidade, de certa forma, desenvolveu assim, o medo, não medo como uma condição de algo que nos reprime, mas um medo enquanto uma condição de encarar o desconhecido, ele de certa forma guiou a humanidade, seja do domínio do fogo e a sentir que o fogo queima e que se você pegar num bastão que o fogo está na outra ponta, você vai conseguir manipular o fogo, ou como, digamos, se alimentar, ou se eu comer essa planta do chão, vai me alimentar ou não, vou morrer ou não. O medo, de certa forma, ele está associado a questões das dúvidas e que está associado à questão do conhecimento ou, digamos, do domínio das coisas. Então, eu diria que nós, entre aspas, porque o medo tem várias outras nuances, o medo está atrelado às nossas curiosidades e ao nosso crescimento. E com algumas aspas, eu acho que alguém levantou a mão. É o Vitor. Vitor, pode fazer sua pergunta. Fica à vontade. Vitor? Você levantou a mãozinha, Vitor. Ele falou, peraí, no chat, tá bom. O que o Gabriel está resgatando, Antônio, é o mito da caverna do Platão, que a gente coloca para introduzir método científico, né? Eu achei sensacional o que ele resgatou. Espero que todos aqui assistam a aula 2, né? Porque tem que assistir para fazer o diário de bordo. Inclusive, essa é a sua palestra, Antônio. Eles vão fazer depois o diário de bordo, com todas as ideias principais que você passou, você vai virar tarefa deles. Mas eu achei muito legal, porque é o método científico na prática, né? Eles estão aprendendo agora como que o conhecimento científico ele se desdobra da observação, da curiosidade, de se desafiar. Eu, assim como Antônio, pessoal, eu também, a minha primeira viagem de avião foi com bolsa de pesquisa na graduação para ir no simpósio de geografia urbana.
coincidentemente, em Florianópolis também. Então, né, o Antônio mostrou bastante Florianópolis. Eu também, só viajei de avião por causa da universidade. Então, a geografia, assim como qualquer curso superior, ela vai dar muita oportunidade para vocês. O Vitor mandou a pergunta dele no chat, ó. Eu vou ler para vocês. Eu queria parabenizar o Antônio, eu estava olhando o Lattes dele antes de começar a aula. Olha que função. Parabéns. E gostaria que você deixasse um conselho para nós que estamos ingressando. Fica à vontade, Antônio. Bom incentivo. Sim. Então, o que eu diria para vocês é uma frase que eu sempre acabo dizendo porque ela faz todo sentido. Aproveitem as oportunidades. Uma oportunidade, às vezes, pode não bater 2 vezes na porta. E, às vezes, algo que você deixou para depois, e aí é importante dizer, dentro das suas possibilidades, aproveite as oportunidades. Se tiver como construir as possibilidades, ótimo. Se você conseguir conciliar, ótimo. Não percam as oportunidades, porque às vezes uma oportunidade específica pode não surgir. Às vezes, se eu não tivesse ido para o primeiro evento no Rio de Janeiro, não tivesse conseguido ir, e é um detalhe, porque para entrar no comentário, os eventos normalmente eles têm uma programação e tem coffee break, isso é o famoso coffee break. Às vezes, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui me aventurar. Me aventurar por quê? Eu fui para o evento com dinheiro bem contado. Eu ia em café, o hotel, foi um hotel bem barato que eu achei, tinha café da manhã, e o evento tinha coffee break de manhã e à tarde. Em alguns dias, eu não ia jantar, porque eu ia comer coffee break de manhã e à tarde, para poder ir para o evento. Um amigo depois me mandou dinheiro, mas uns 2 dias eu fiquei no coffee break de manhã à tarde e café da manhã. Então, foi algo que eu tive que me forçar, entre aspas, porque eu não queria perder a oportunidade. Primeiro eu estava um pouco com medo de ir para o Rio de Janeiro, porque quando 2018 ainda não tinha geografia urbana, você ainda tinha uma visão não muito construída sobre o Rio de Janeiro, mas eu fui lá no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de ir, e foi essa condição. Às vezes eu não ia jantar naquele dia para poder estar lá no evento participando, e foi extremamente satisfatório. Uma porque eu tive a oportunidade de voar, tive a oportunidade de conhecer os 2 aeroportos lá do Rio de Janeiro, e para chegar num outro aeroporto, a gente acaba atravessando a zona sul até chegar na zona norte do Rio de Janeiro, e aí a gente vê o Sambódromo, vê o Maracanã, vê algumas imagens que a gente está acostumado a ver na televisão, mas você estava vendo de perto. Isso é importante das viagens e das oportunidades. Eu nunca imaginava ver o Sambódromo que você via todo ano no Carnaval de fevereiro na televisão, mas essas oportunidades me levaram a isso. Nos outros anos foi mais organizado, eu tentei me organizar mais antes, mas foi o primeiro, digamos, eu tinha que ir para esse evento, isso contribuiu muito para mim, tanto para de saber me organizar para participar de um evento, de saber fazer contatos antes, de saber, por exemplo, procurar o hotel mais barato para poder se hospedar, de fazer contatos. Por exemplo, Fortaleza e Florianópolis, quem recebeu a gente foi o pessoal do PET, da UFC e da UDESC, que é o Programa Ensino Tutorial. E eles receberam muito bem, mostraram a universidade, e em Florianópolis levaram a gente para comer no restaurante universitário. Então, em Florianópolis, a gente economizou no almoço, porque a gente comeu no restaurante da universidade. Foi muito bacana. Então, o conselho dentro do possível, aproveitem todas as oportunidades. Às vezes a gente pode se arrepender de ter dispensado algo, ou de não ter aproveitado, porque
tudo que você vive na universidade vai contribuir para você. Por exemplo, imagina você dando aula numa escola do interior ou de algo e alguém te perguntar uma coisa aleatória que eu tive a oportunidade. Ah, professor, por que as pessoas na indústria têm que trabalhar das meia-noite às 5 da manhã? Ou como que é uma indústria? Ou melhor, por que os ônibus são tão lotados nas cidades? Isso, por exemplo, hoje eu posso falar porque os ônibus são tão lotados porque eu vivi dentro de um ônibus lotado 4 anos. Eu posso falar sobre a indústria porque antes de conseguir a bolsa em 2017, eu tive que trabalhar na indústria aqui, levantando 3 horas da manhã e trabalhando até 2 da tarde. Então, por mais, nesses casos não são oportunidades tão boas, mas que contribuem para a gente pensar a vida, entender como a vida funciona. Eu acho que é isso. Eu achei mais gente que levantou a mão. Acho que foi o Everton primeiro e depois o Douglas. Então, vamos na ordem? Everton, pode fazer sua pergunta. Depois o Douglas. Boa noite a todos. Antônio, como surgem as ideias de pesquisas? Quais as pessoas informar sobre essa ideia? Ou a maioria das pesquisas são realizadas conforme a necessidade da população? Boa pergunta, excelente. Acho que a parte inicial da minha apresentação responde um pouco da pergunta. A partir do momento que nós começamos, e eu digo desde criança, a partir do momento que nós começamos a perguntar para poder entender as coisas, nós já estamos aí começando uma excelente pesquisa. Por quê? Por exemplo, eu tenho uma irmãzinha que está com 6 anos, nem sei qual a idade disso, que direto ela está perguntando, por exemplo, ela vê alguma coisa na televisão, uma palavra nova, ela está perguntando para minha mãe, pergunta para a gente, o que é isso? Por que tá pegando fogo? Por que tá morrendo gente? Ela perguntou por causa do jornal. Então, as ideias de pesquisa surgem das perguntas ou surgem das dúvidas das outras pessoas, das nossas dúvidas, de coisas que nós pensamos no dia a dia. O que pode parecer, digamos, banal, pode ser uma excelente pergunta, um excelente tema de pesquisa. Por exemplo, você nunca se perguntou por que o preço do pão aumenta todo dia, ou numa semana para outra o pão francês está mais caro? Ou melhor, por que o gás de cozinha está R$100 se em 2009 estava 65, R$30? Eu não estou chutando o número. Ou melhor, você pode perguntar ainda, por que na universidade não tem restaurante universitário, se em outra universidade tem? Ou, melhor, por que nós não temos muitos trabalhos de campo? Isso envolve umas questões tão grandes que vão desde os recursos financeiros que são passados pelo Ministério da Educação, como que os recursos são repassados dentro da própria universidade. Então, questionar as coisas, e não questionar no sentido, digamos, negativo, mas se fazer perguntas sobre as coisas para tentar entender como elas funcionam, são o melhor caminho para pensar um tema de pesquisa. Então, as suas dúvidas do dia a dia, ou, como dizia o professor Jones, por que você toma chá e não café, pode ser um excelente tema de pesquisa. Então, não sei se responde a pergunta, mas é algo mais ou menos assim. Mais alguma coisa, Everton? Posso passar para o Douglas? Não, obrigado. Foi muito boa a sua pergunta. Douglas, pode fazer, fica à vontade. Boa noite, Boa noite. professora. Boa noite. Assim, o que você tinha falado antes sobre a questão da oportunidade, né? Isso daí é um fato muito importante, né, para a gente, né? Porque essa questão da oportunidade e assim se adequar ao nosso tempo, assim, primeiro, se adequar ao nosso tempo, que acho que isso é uma das partes mais difíceis que tem na universidade. Eu já tinha iniciado uma antes, só que ainda infelizmente não concluí, mas se Deus quiser vou concluir. Voltarei. E eu sofri muito com isso, como você falou, assim, a parte de a gente conciliar o nosso tempo, a gente se adequar para a gente assim, concluir, prosseguir com o curso, né? Isso realmente é muito difícil, né?
Aí o que se torna a minha pergunta, né, assim, o que te motivou antes e durante o curso, né? O que te motivou a fazer geografia, primeiramente, e o que te motivou durante o curso para ainda continuar por estar hoje, ou mudar de curso, você pensou em fazer outra coisa? Essa é a minha pergunta. Excelente pergunta. Então, vamos começar pelo início. Porque o que me motivou? Eu moro no Mato Grosso tem 17 anos, mais ou menos, mas eu sou cearense. Nasci no interior do Ceará, uma área que chamam de Sertão dos Inhamuns. A minha família veio para o Mato Grosso do Sul em 2003, 2004. Foi uma leva de imigrantes, e se vocês forem pesquisar, bastante gente veio do Ceará para o Mato Grosso do Sul, para o estado de São Paulo em 2003. E um dos principais motivos dessa vinda foi questão de emprego, questão da seca, questão de fome, que são coisas que são essenciais para a vida e que inviabilizava estarmos no Ceará. Outros pontos são outras questões de oportunidades que tem no próprio Ceará, mas a vinda para cá foi o que proporcionou eu estar formado hoje. Eu digo isso porque, e desculpem usar, eu não sei como falar de outra forma diferente, mas a relação cultural do Ceará e a forma como a sociedade, como a cidade, como as pessoas se construíram e permanecem no tempo, é uma estrutura social que está, por exemplo, está baseada principalmente num que chamam de patriarcado, uma relação mais de um homem ao chefe da casa. As mulheres exercem um papel principalmente de cuidar da residência, de cuidar dos filhos, de servir ao homem enquanto ele está trabalhando. E isso até hoje, os meus pais mantêm contato com bastantes parentes lá, permanece na estrutura social do Ceará. Então, eu não poderia dizer que a minha condição hoje seria diferente dessa condição que está lá. Poderia, digamos, ser um ponto fora da curva, como dizem, mas a reprodução social, ou como é passado de pai para filho, ou como nós observamos no dia a dia que influencia a nossa vida, poderia ter influenciado a minha vida no Ceará, de certa forma. Então, ter vindo para o Mato Grosso do Sul foi uma forma da minha família tentar dar uma oportunidade maior, tanto para mim como para os meus irmãos. O meu irmão fez engenharia da computação, também na UFD, ele está formou em 2019 também. A minha irmã está quase terminando a graduação agora. Então, buscar a oportunidade que os meus pais não tiveram e que eles tentaram passar para mim, acho que foi tanto um combustível, de certa forma, no período escolar, como um combustível muito grande na graduação. Porque para você levantar todo dia da cama, para você ir fazer as suas atividades, ou repetir a sua rotina, que pode ser exausta e cansativa, você tem que ter objetivos muito claros, ou ter, no mínimo, entre aspas, um ponto onde você quer chegar. Às vezes eu tenho um objetivo, ou eu tenho um porquê, mas eu não tenho um ponto onde eu quero chegar, ou um sonho, um objetivo, algo que você quer fazer. Por que isso é importante? Às vezes você está estudando no dia a dia, mas você não sabe onde você quer chegar, ou para que você quer chegar, ou para quem você quer estudar, ou por quê. Por exemplo, viajar. Eu não esperava, se você me perguntasse em 2014 se eu ia viajar de avião alguma vez na vida, ou quando eu ia viajar, ou se eu ia viajar, eu não saberia te responder isso, porque eu não fazia ideia. Mas eu sabia, por exemplo, que eu queria vir para a universidade para, principalmente, tentar dar uma oportunidade melhor para os meus irmãos ou para a minha família e tentar, sei lá, ter uma condição de vida melhor. Acho que muitos que vão para a universidade tentam, de certa forma, dar ou ter ou conseguir uma oportunidade de vida melhor para si ou para os seus familiares. Então, acho que essas coisas, esses motivos foram as minhas motivações ao longo da graduação. Mas, ao longo da graduação, você vai descobrindo coisas novas e você vai criando novos motivos para continuar
todo dia levantando da cama e no trilhar novos caminhos. Por exemplo, o mestrado. Eu tive a oportunidade de começar o mestrado no programa de pós-graduação da UFGD esse ano, e está sendo uma oportunidade muito interessante. E o detalhe é que ter começado o mestrado foi incentivado pelo estágio na Defesa Civil, porque eu estou trabalhando com o mesmo tema que a Defesa Civil me despertou essas curiosidades. E para falar brevemente sobre ele, eu trabalho com a questão dos, entre aspas, desastres naturais. Como que, por exemplo, uma enchente, como que um desmoronamento impacta na vida das pessoas? Como que alguém que foi atingido por uma enchente se sente, e como isso impactou psicologicamente, economicamente, e como que as políticas atuam em cima disso. Esse é o tema que a Defesa Civil me proporcionou pensar. Eu levei para a graduação no TCC, na monografia, e estou no mestrado pesquisando isso também. Esse é o meu energético da pesquisa. Eu acho que, não sei se responde, mas é isso. Acho que tem mais perguntas. Tem mais perguntas. Elaine, você quer fazer? Elaine e Elisandra levantaram e abaixaram a mãozinha, então eu vou na ordem. Elaine, alguma pergunta? Boa noite. Boa noite. Então, eu estou gravando bem, né? Estou gravando bem as palavras que ele falou e está servindo muito, está sendo muito útil para mim. Eu gostaria de saber, assim, as pesquisas dele, o trabalho dele foi muito bom e ele está de parabéns. Mas, alguma vez, ele recebeu um não, assim, pelo esforço, trabalho, chegou da hora, recebeu um não, ou, assim, prestou de alguma coisa. Isso serviu para aquela experiência para ele, ou ele não ligou, foi para avante? Porque muitas vezes vi o esforço dele fazendo, muito bonito, mas ele recebeu algum não, assim, isso que é a minha pergunta. Como levar esse não? Ótima pergunta. Eu acabei não trazendo muito isso para apresentação, mas ao longo da vida, nós vamos receber muitos não. Mas, não para parecer meio, entre aspas, para ser motivacional, mas meio para a gente entender, ou tentar passar para vocês. Os nãos são oportunidades de melhorar o que a gente começou. Por quê? Sim, eu recebi alguns nãos desde quando eu entrei na UEMS, porque eu tive algumas dificuldades de realizar um projeto, mas eu sempre tentei pegar os nãos e, vamos dizer, os pontos, né, ou o que os nãos me pontuaram, para tentar melhorar e tentar de novo. Porque por acreditar nos projetos, e outro, e aí é importante separar. Os nãos nos trabalhos acadêmicos nos ajudam a melhorar os trabalhos, a forma da escrita. Os nãos nos projetos nos fazem contornar, de certa forma, em alguns momentos, ou repensar o projeto e aprimorar. Então, os nãos para a gente, ou para nós, eles devem servir não como fonte de desmotivação, e não para dizer que não vai desmotivar, porque acaba desmotivando de certa forma. Mas quando você pega o não e tenta lapidar ele, tenta melhorar ele de certa forma, você pode chegar num sim, ou você pode adaptar ele para chegar no sim. E eu vou citar um exemplo. O trabalho que eu apresentei em Fortaleza, em 2019, eu tinha mandado ele anteriormente para um evento que ia ser em Santos, em São Paulo, que era um outro evento, mas com a mesma temática. Esse evento negou o trabalho, mas me apontou quais os erros que tinha, o que dava para melhorar. Eu melhorei o trabalho e mandei para Fortaleza, e foi aprovado para Fortaleza. Então, eu tentei pegar desse não, e aprender com esse não, porque se você entende o não só como algo negativo e não leva para aprendizagem, e aí é importante tentar extrair o máximo de aprendizagem das coisas, e tentar se remotivar, porque o não pode acabar desmotivando, a encarar novamente, a se levantar
e tentar de novo, porque acho que na vida, por exemplo, e algo que a gente acaba passando que é distribuir currículos. Às vezes a gente vai levar em 10, 20, 30 lugares e ninguém vai retornar, ninguém, ou não vão aceitar, ou vão já negar de início. Se a gente, tipo, não tentar de novo, mais uma vez, às vezes hoje recebe, e não algo para ser uma pequena crítica, não para ser um coach da vida, não para ser nesse sentido, mas para dizer que às vezes a gente pode aprender com não e continuar naquela ideia, continuar naquele objetivo, ou repensar. Às vezes o não ajuda a gente a repensar, porque e aí é importante, por exemplo, na defesa de um TCC, você vai ter mais de uma pessoa, além do seu orientador na banca, que vai ler o seu trabalho e vai avaliar do ponto de vista dele, do ponto de vista da redação, dos critérios, e vai dizer, isso aqui, às vezes você não olhou bem para isso aqui, dá uma olhada de novo, olha com outros olhos, ou tenta olhar dessa forma aqui, porque às vezes pode te ajudar. Então, às vezes o não é a forma de melhorar a forma como a gente pensa, ou de amadurecer. Eu não sei se eu respondi, se tiver mais alguma pergunta. Acho que tem a Elisandra. Elisandra, quer fazer alguma pergunta? Você levantou a mãozinha antes. Elisandra? Não, ela não tem. O Vitor perguntou no chat, Antônio, eu não sei se você viu. O CREA é só para bacharel? Eu estou desatualizada, porque eu não fiz mais o CREA. Ou é para licenciatura também? Como é que está funcionando, Antônio? Tá, funciona assim. O CREA, ele é um registro para o profissional geógrafo, para ele atuar, ele tem que ser formado, feito o bacharelado em geografia e fazer o registro no CREA. Porém, em caso você faça, se você fizer licenciatura, bacharelado ou fizer outro curso, e por enquanto, se você fizer ou mestrado ou doutorado em geografia, pode te dar algumas atribuições no CREA. A lei do geógrafo permite isso. Para os licenciados em geografia, não é possível fazer o registro no CREA para atuação. Mas a lei está em revisão, tem alguns pontos que estão sendo revisados, isso pode mudar. Mas, a princípio, os bacharéis em geografia, ou quem fez mestrado ou doutorado em geografia. Aí tem alguns outros casos, por exemplo, se você fizer uma especialização, por exemplo, em geoprocessamento, ou algum outro tipo de especialização, você pode ou não conseguir registro no CREA. Aí isso varia, são algumas burocracias. Acho que respondi a pergunta. Não respondeu, porque eu estou desatualizada, né? Porque como eu estou professora pesquisadora, eu não faço CREA, porque para mim eu não posso ter atuação profissional, né? Nós temos dedicação exclusiva. E eles aprenderam isso aqui já, Antônio, o que é a graduação, o que é a especialização lato sensu, o que é o stricto sensu, que é o mestrado, doutorado. Então, pessoal, depende do perfil profissional que você vai construir. Às vezes você, vai fazer o bacharel em outro campus da UFMS, que nós temos bacharel em Campo Grande. Aqui no caso do Pantanal, no momento, licenciatura. Nós já tivemos o bacharelado, inclusive a nossa grade de disciplinas, Antônio, apesar de ser só licenciatura, tem muita disciplina de bacharelado, muito, porque a gente herdou, né? E temos professores praticamente geólogos, é um corpo engenheira cartógrafa, é um corpo muito técnico. Quem sabe um dia a gente consegue abrir o bacharelado, mas vocês têm aí também oportunidades de fazer o aproveitamento de disciplinas da licenciatura em outro campus universitário. No caso, pode fazer na própria UFMS, ou, sei lá, eu quero fazer o bacharel na UEMS, em Campo Grande, ou na UFGD. Vocês não estão fazendo à toa a licenciatura, vocês aproveitam essas disciplinas. Então, às vezes, exatamente, né? Aí mais um ano, às vezes, de disciplina, você já tira o bacharelado. Então,
o céu é o limite para vocês. Vocês têm aí oportunidades muito grandes na mão e dá para tirar o registro profissional, que no caso é o CREA. Mais alguma pergunta depois do Vitor? Não sejam tímidos, o Antônio está com paciência, ele responde. Alguém mais, pessoal? Eu gostei muito que você falou, Antônio, da capacidade de organização, né, que cada aluno tem que ter. Foi a primeira aula com eles, nem 15 dias atrás, eu acho, eu falei para eles, façam um calendário, gruda na parede o calendário, vá colocando as tarefas, os dias de aula, eu acho que é tão fundamental isso, porque se o aluno não se organizar, não dá conta de trabalho de disciplina, são várias disciplinas ao mesmo tempo, isso a gente leva para a vida profissional, né? Depois de alguns anos de formado, eu percebo, assim, o quanto que eu sou organizada, porque lá na graduação começou a perder prazo, e aí a gente aprende na marra, né? Gostei muito da sua fala. O currículo Lattes também é uma coisa que eu falei para ele já na aula 1, né? Existe essa plataforma Lattes, em homenagem ao César Lattes, um grande físico brasileiro, e vocês têm que ter o currículo Lattes, por isso que foi ali olhar o seu Lattes. Eu desafiei eles, eu falei, vá pesquisar, puxa a capivara, que é o termo que a gente usa aqui no Mato Grosso do Sul, né? Puxa o currículo de todos os professores que você conhece, de todo mundo, porque é um mundo acadêmico, é como se fosse uma rede social, praticamente, né? São os contatos que o Antônio estava falando para a gente. Os contatos, a rede de pesquisadores do tema que você gosta, vocês vão, né, descobrindo depois qual a área da geografia que vocês mais gostam, e aí você vai ficar de olho nos autores. Quando o Antônio mostrou a foto com o Rui Moreira, meu Deus do céu, é um dos autores que eu mais uso, que eu mais amo, admiro, junto com o Milton Santos, né? Eles estão lendo o Milton Santos já comigo, Antônio. Então, assim, os seus conselhos são muito valiosos, muito. Mais alguém, alguma pergunta? Não tenham vergonha, pode escrever no chat se não quiser falar. Mais alguém? Vou começar a chamar pelo nome, hein? Eu faço esse bullying do bem, quase. Nada, pessoal? Bom, são 8h40, né? Eu poderia até encerrar. Antônio, você quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Eu acho que é mais agradecer novamente, agradecer as perguntas que são muito importantes, pertinentes, porque ajudam a lembrar de questões que eu acabei colocando na apresentação e que tocam a nossa vida, porque às vezes a gente acaba, ao longo da vida em si, passando por cada situações e que essas situações ou que essas oportunidades contribuem lá na frente. Por exemplo, das oportunidades que eu tive como bolsista, onde eu atuei na criação das logotipos para o programa Vida Sustentável e para o projeto da Alemanha, foi um curso que eu tive a oportunidade de fazer em 2010, 2011, que eu nem imaginava que eu ia usar na universidade e foi muito útil. Então, tudo que você aprende é válido e é importante. Eu acho que talvez essa mensagem que eu deixar no final. E é isso. Nossa, eu agradeço demais, Antônio, foi muito, assim, muito valoroso o seu relato, a sua experiência. Eles perguntaram coisas muito importantes também, eu gostei, porque a gente acaba esquecendo, né, na narrativa, são anos e anos, pessoal, que o Antônio está tentando aqui organizar, e muito bacana as fotos, as curiosidades, então vocês vão ter chance de participar de eventos. Agora, no momento, tem eventos, né, online, mas o modo presencial não tem o que substituir. Fala, Vitor. Vitor está no chat. Pode falar, Vitor. Vitor, você me chamou ali no chat. O Antônio escreveu no chat, tirem foto de tudo, tem que tirar foto com escala, se possível, tira com algum objeto para sair a escala na foto, com uma pessoa na foto. O Vitor quer saber de hidrologia, temos aqui no curso do Pantanal, na grade, tem que ter, nós estamos aqui do lado do Rio Paraguai, e é muito importante, vocês vão ver em geomorfologia também, tem toda essa questão, né, de entender
a modelagem que os corpos d'água, eles têm, né, no relevo. Então, pelo menos, Vitor, eu posso te responder, aqui para o campus do Pantanal, a maior planície alagável do mundo, temos hidrologia, bastante. Não sei se o Antônio quer falar um pouquinho de hidrologia. Fica à vontade, se quiser, Antônio. Então, os cursos de Geografia do Brasil, eles são bem diversos em termos de nomenclatura, mas eles se aproximam muito no que é passado. Na UFGD, a hidrologia vai se chamar aqui de hidrografia. Tem o mesmo sentido, são os mesmos conhecimentos. Vocês vão aprender, por exemplo, do básico e entra nas questões de se perguntar. Vocês já se perguntaram por que o rio tem muitas voltinhas, às vezes mais abertas, às vezes mais fechadas, ou por que ele é reto em um ponto, ou porque ele faz um ângulo de 90 graus em outro. Essas questões a hidrologia ou hidrografia vai responder e vai conversar com as outras disciplinas que vocês estudaram, seja de pedologia, seja de geomorfologia ou de geologia. Por exemplo, por que vocês estão numa planície aí? E aqui em Dourados nós estamos a 400 metros em relação ao nível do mar. Por que a gente usa o nível do mar para saber a altitude? Ou por que o rio Paraguai ele nasce ali perto de Cáceres e aqui em Ponta Porã ele tem outra forma, ele é mais reto? Então, a hidrologia, ou a hidrografia, ela vai te dar um pouco dessas questões, sobre fluxo da água, sobre como o ciclo da água, como que os rios se formam, qual que é a relação do relevo em relação à formação dos rios, coisas assim, é bem interessante, vocês vão gostar. Eu acho interessante também, Antônio, que cada curso de geografia, ele tem que ter uma correspondência, né? As grades são parecidas, ainda que às vezes o nome da disciplina não é parecido. Então, eu, por exemplo, lá na Unicamp, quando eu fiz a graduação, não era hidrologia, não era hidrografia, era análise e gestão de bacias hidrográficas. Então, é o mesmo conteúdo, mas cada local, né, cada lugar vai ter essa particularidade do estudo. Então, aqui, claro que a gente usa, né, a bacia pantaneira, o bioma Pantanal como um contexto inegável, a gente vai ter que falar disso, mas eles também vão estudar rios de cerrado, rios, né, do bioma amazônico, rios de todas as particularidades do Brasil e do mundo, né? Então, eles estão começando agora, eu entendo essa animação. Infelizmente, é a nossa segunda turma de calouros da pandemia. Uma pandemia que está sendo arrastada por decisões políticas, né? Morreu muito mais gente e está durando muito mais meses por uma vontade, né, por uma ineficiente gestão política. É uma tristeza, porque eles estão doidos para ir para campo, Antônio. Essa experiência que você mostrou, eu quero levar eles para Nioaque, para ver lá o sítio arqueológico dos dinossauros, eu quero levar eles para todo canto aqui. A UFMS tem uma base enorme no Passo do Lontra, no coração aqui do Pantanal, e eu quero levar eles para Vale. E o Douglas tem uma pergunta. Vai, Douglas, manda brasa. Assim, professor, é bem uma pergunta, né? Mas até que o Antônio tinha falado, né? Que ele aproveitou muitas partes dele indo a eventos e aulas de campo. Sim. Eu acho que essa é o que a senhora está falando agora também. Eu acho isso muito importante. Também quando a pandemia passar, espero que passe rápido. Isso é até uma coisa minha também. Eu prefiro muito mais aula presencial e aulas de campo eu acho muito mais produtivas pro aprendizado da gente, né? Assim, como na geografia, também estou ingressando agora na geografia, eu era das exatas, só para voltar, eu era de química. E também na química a gente preza muito também a parte presencial por causa do laboratório. A gente consegue só ver as coisas, a gente aprender vendo. Eu acho Exato. que é muito produtivo e acho mais fácil, né? Aí, com o tempo, se Deus quiser, a gente vai para as aulas presenciais. E outra pergunta agora seria para a senhora. O Antônio falou da interdisciplinaridade. No campus aqui, a gente consegue puxar matérias de outros cursos?
Conseguem. A gente falou isso ontem, né? Então eu vou reforçar aqui, né? Aqui, Antônio, a gente tem curso de biologia, um enorme laboratório de zoologia, nós temos aqui realmente professores do Brasil inteiro, de botânica, de tudo que vocês imaginarem, nós temos direito, letras, nós temos aqui, para o aluno de geografia, eles podem fazer inglês, eles podem fazer várias línguas, e também disciplinas do curso de biologia, que eu acho mais interessante. Então, vocês têm, sim, como puxar as matérias optativas. Além da grade tradicional, que vocês recebem todo semestre para cursar, né? Vocês podem puxar disciplinas a mais. E para quem está no período noturno, eu sei que é mais difícil, mas aí a optativa, você pode puxar num sábado, você pode fazer no período da tarde, se der, e aí a sua formação, ela fica mais rica, né? Quanto mais disciplinas diferentes, mais você se torna um geógrafo multifacetado, né, interdisciplinar. Eu acho que é muito importante isso. E nós temos projetos, né, Douglas? A biologia faz parcerias com a geografia. Por exemplo, a última palestra que nós promovemos juntos, Biologia e Geografia, foi sobre a formação geológica da Terra, que vocês têm que saber, né? Aquela escala de tempo geológico, o tempo de cada processo, como é que se formam as rochas, como é que se forma tudo. E isso faz parte da nossa educação científica. E é a parceria dos cursos. Nós temos parcerias com o curso de Direito para entender as queimadas aqui no Pantanal, porque é onde o direito está falhando. Porque muitas vezes os incêndios, eles são autorizados. Né? E a Polícia Federal, ela luta para achar os responsáveis, e quando você vai lá na Fazenda X, olha, mas a queimada, que é uma ferramenta, né, no campo, a queimada está autorizada. Só que se ela sai do controle, propositalmente ou não, ela vira um incêndio florestal. E aí o direito, ele tem ali a capacidade de multar, de julgar, né, que a geografia não vai ter. Na geografia, nós apontamos os caminhos, né? Nós produzimos resultados para orientar as políticas públicas. Mas aí a gente tem essas parcerias para realmente, vamos evitar esse tipo de ação, né? Morreram 10 milhões de animais, pessoal, no ano passado. Em todo o bioma Pantanal, morreu 10 milhões de animais. A estimativa é essa. São gerações e gerações, né, de espécies, animais, vegetais também, que ninguém fala, mas queima pasto nativo, que não se regenera. Então, a nossa contribuição é multifacetada. Mais alguém? Alguma questão? O Antônio falando ali, rapidinho. O Antônio colocou no chat, aproveitem para fazer intercâmbio internacional. A universidade também, volta e meia, tem editais com bolsas e oportunidades para vocês viajarem para o exterior. Mais alguém? A gente tem um tempinho ainda? Temos, eu acho que Antônio. dá para tentar compartilhar a tela para exibir direto do YouTube o vídeo que eu queria mostrar. Acho que talvez é importante. Fica à vontade. Vamos finalizar com o vídeo. Se alguém tiver alguma coisinha, põe no chat. Só confirma se vai sair o som. Vocês estão ouvindo alguma coisa? Vocês estão... Não, saiu o som? Eu acho que não sai, Antônio. Não sai? Não sai. Então eu vou deixar... Mas eu consigo colocar para eles no AVA, que é a nossa sala virtual, né, no ambiente de aprendizagem, aí eu ponho os links todos bonitinhos, eles consultam, faz parte da sua aula de hoje. Não, beleza, então. Bom, eu acho que a gente pode encerrar, né? Estamos ocupando o tempo do Antônio, faz quase 2 horas, é isso? Meu Deus, passou rapidinho. É isso, então, acho que eu consigo aqui encerrar, todo mundo aproveitou super bem, esse vídeo depois fica no YouTube. Queria agradecer o Antônio pelo tempo dele de preparar a apresentação antes, né? E hoje também, essas 2 horas, talvez seria de descanso, de lazer, e ele colocou aqui esse tempo para a gente. O Antônio, ele foi um dos meus alunos mais marcantes, né? Eu dou aula desde 2015 e 2016, e o Antônio é uma dessas figuras que a gente olha assim como professora, né? Olha, esse vai longe, esse
está fazendo a graduação como um profissional. E é realmente aproveitar as oportunidades, e cada R$ 1, gente, investido na educação, ele retorna para a sociedade em R$ 5. Tem uma pesquisa, não vou lembrar agora a referência, mas investir em educação, você traz um retorno para a sociedade financeiro, múltiplas áreas, né? Mas principalmente a pessoa que entra na universidade, ela sai melhor, ela retorna o investimento, e é um retorno 5 vezes mais, é que nem multiplicar dinheiro mesmo, você faz realmente o futuro ficar melhor. Então, agradeço muito, Antônio, agradeço quem conseguiu aqui assistir, eles trabalham o dia todo, não é fácil. Antônio, se quiser falar mais alguma coisa, mas eu te agradeço realmente em nome do Ladini, que é o nosso laboratório, que quer fazer eventos para eles, quer colocar a GB Pantanal de volta, e te agradeço também pessoalmente, obrigada por participar aqui da minha disciplina com eles. Muito obrigado, pessoal, e espero ter contribuído com a vida de vocês, de certa forma, e tenham uma boa noite, usem máscara, se cuidem da medida do possível, e tomara que tudo isso passe logo. Quem sabe um dia presencial, Antônio, você não vem para cá, nosso convite, e aí você põe num telão para eles, pessoalmente, várias fotos de campo, do seu trabalho atual, da sua pesquisa atual de mestrado, que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Ou quem sabe a gente faz um campo junto também. Fazer campo também, é verdade. A gente precisa apresentar o Pantanal para você também. E eles estão loucos para fazer campo, e a geografia realmente é isso. Eu gostei do que o Douglas falou, né? Como que você forma um químico sem aula no laboratório? Então, como é que você forma um geógrafo sem o trabalho de campo? Então, realmente, esse pesadelo vai passar, e a gente vai conseguir explorar ao máximo as possibilidades do ensino superior na vida de todo mundo aqui, e retornar para a sociedade, na forma de extensão, na forma de resultados de pesquisa, e também de ensino, porque eu quero que eles sejam os melhores professores do mundo. E eu acho que eles estão aí no caminho para isso. Vou encerrar nossa gravação aqui, boa noite. Quem quiser ficar mais um tempinho, a gente continua aqui para se despedir fora da gravação. Boa noite, pessoal, e até mais.